Nós vamos falar hoje de sabedoria como dom do Espírito Santo. A palavra do Senhor tem várias citações de dons. Não são todos os dons, porque o Espírito Santo pode capacitar naquilo que Ele quiser, na área que Ele quiser, mas que consta na Bíblia. Em 1 Coríntios 12, começa a lista lá com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então são 12 em 1 Coríntios 12. Mas evidentemente que 1 Coríntios 13 fala que o dom principal e o melhor e o maior que vai perdurar por toda a eternidade é o amor, porque lá na plenitude do reino, ninguém vai precisar profetizar para ninguém, orar por enfermidade de ninguém, dor de cabeça de ninguém, então discernir espírito maligno, nada disso vai ser necessário na plenitude do reino. E 1 Coríntios 13 fala do dom do amor, porque ele vai existir por toda a eternidade. Romanos 12 fala de outros dons. Fala de servir, ensinar, exortar com dedicação. Ensinar, servir, exortar com dedicação. Também fala de contribuir com generosidade como dom. Fala também de administrar a obra do Senhor com zelo. Fala de obras de misericórdia, de cuidado dos necessitados com alegria. Tem esses dons também de Romanos 12. Em Êxodo, capítulo 31, tem o dom de Bezalel. Bezalel foi instruído e capacitado pelo Espírito Santo para fazer os utensílios do tabernáculo de ouro, de prata, esculturas, tudo ali, a arca, tudo ali, ele que fez com as mãos de artista. E aí diz o texto que ele foi capacitado pelo Espírito. Tirando todos esses dons aí que eu falei, tem muitos outros dons que Deus não está na Bíblia. Se Deus quiser capacitar alguém para ser um cirurgião de primeira, Ele também capacita. Se Ele quiser capacitar a memória de alguém para decorar a Bíblia e usar a Bíblia para evangelizar, tem dons não escritos, mas que o Senhor pode também capacitar. Mas hoje nós vamos falar de sabedoria como dom do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós falamos dom, nós queremos dizer que é um presente da graça de Deus. Deus dá para a pessoa. Os dons são espirituais, são ações espirituais do Espírito Santo. E essas ações espirituais, quando elas são dadas como presente da graça de Deus. Então nós estamos falando de sabedoria como presente da graça de Deus. Agora, se é Deus que vai dar sabedoria e conhecimento, Ele vai dar sabedoria a partir do seu entendimento. Então não é a sabedoria do senso comum, não é sabedoria de outra cultura, não é sabedoria oriental, não é sabedoria de qualquer outra prática religiosa. É sabedoria à luz da compreensão de Deus. Ele vai dar sabedoria como um presente de sua graça, é um dom, Ele vai dar a partir da sua compreensão de sabedoria. À luz das Escrituras, sabe o que é muito sábio para Deus? Muito sábio para Deus é temê-lo, amá-lo e guardar os seus mandamentos. Isso que é sabedoria, como presente da graça de Deus, é temê-lo, amá-lo e guardar os seus mandamentos. Porque quando a pessoa teme a Deus, ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, essa pessoa não melhora Deus em nada, ele continua sendo Deus. Quando a gente obedece, Ele continua sendo Deus. Se nós desobedecermos, a gente também não piora Deus. Se nós obedecermos, não pioramos Deus. Se nós desobedecermos, não pioramos Deus. Deus é sempre Deus.
Mas quando Ele nos dá sabedoria, como um presente de sua graça, Ele nos leva a temê-lo, amá-lo e obedecê-lo, obedecer os mandamentos, pois quem sai ganhando somos nós. Quando a gente obedece, nós colhemos o benefício da obediência e nós evitamos a destruição da desobediência. Por exemplo, vou dar 3, 4 exemplos rápidos. A Bíblia proíbe o vício da embriaguez, e por tabela tudo quanto é vício que vai destruir o organismo, até tomar café demais, por tabela, por conclusão é isso. Mas a Bíblia claramente ela proíbe o vício da embriaguez. Não precisamos entrar em detalhes, mas todo mundo que teve um parente alcoólatra na família sabe o que isso significa. Então, quando Deus dá sabedoria, Ele dá temor a Deus, amor a Ele e vontade de obediência. Nesse sentido de temor e obediência, Ele não desejará ser alguém que se embriaga, pois com isso virá muita destruição. Ao obedecer, ele vai ter o benefício da obediência. Ele não será viciado, ele não terá cirrose, ele não ficará violento, ele não brigará no trânsito. Então ele terá os benefícios da obediência e não terá a destruição da desobediência. Então, se nós pedirmos sabedoria para Deus, como um dom da graça de Deus, um presente da graça de Deus, Ele nos levará por presente, Ele nos levará no nosso coração, temê-lo, amá-lo, obedecê-lo, pois colheremos o benefício da obediência e não teremos o malefício da desobediência. Por exemplo, a Bíblia diz, não darás falso testemunho. Em outras palavras, em outros textos também é igual, você não pode ser mentiroso. Você imagina que se o marido mentir para a esposa e vice-versa, a confusão que isso vai dar. O aluno que mente para o professor, a confusão que vai dar. O empregado que enrola o patrão e vice-versa, a confusão que vai pagar. Nós estamos vendo os escândalos aí de uma rede de lojas, né, que tinha lá relatórios parecendo que estava tudo certo, não está tudo certo. Alguém aí perdeu muito dinheiro na bolsa, ou foi enganado, houve mentira e está muito bravo. Então a Bíblia diz, não dê falso testemunho. Se a pessoa der falso testemunho, ela trará destruição para ela. Se ela obedecer, ela terá o benefício da obediência. Então, quando nós falamos, Senhor, dá-me sabedoria, Deus, por um presente de sua graça, nos dará temor a Ele, amor a Deus e vontade de obedecê-lo. Assim nós colhemos os benefícios da obediência e nós não temos os malefícios da desobediência. Bom, eu podia ilustrar também com adultério, eu podia ilustrar com assassinato. Se nós amamos a Deus, se nós tememos a Deus, se nós recebemos sabedoria do Senhor, Ele nos dará temor, que levará a amá-lo, a obedecê-lo, e nós teremos os benefícios da obediência e não teremos a destruição da desobediência. Agora, o que acontece quando nós amamos a Deus e agora nós tememos a Deus como um presente de sua graça, nós, pela sabedoria de Deus recebida, nós o tememos, nós o amamos, nós o obedecemos, significa que nós estamos cada vez mais santificados. Mais santificados, menos pecados que nos destroem, menos pecados que impedem a nossa oração de ser respondida, menos pecado que impede o próprio mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, sabedoria, na perspectiva de Deus, como um dom, como um presente de sua graça, quando Deus nos dá sabedoria, é igual Ele nos dá temor a Ele, amor e obediência.
Essa ideia está bem clara nas Escrituras. Como o texto não está sendo transmitido, eu vou falar e vou pedir para você repetir, porque vai ajudar a entrar na sua cabeça. Pensa num verso famoso da Bíblia, esse verso aqui, tem muitos outros, mas esse é um dos mais famosos. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O princípio da sabedoria é temer a Deus, amá-lo e obedecê-lo. Trará os benefícios da obediência, não teremos o malefício da destruição, teremos cada vez mais liberdade do Espírito em nossa vida, porque o pecado não estará lá entristecendo o Espírito, teremos leveza de existência, seremos pessoas leves, ao falar bom dia, boa tarde, ao conversar, ao colocar a cabeça no travesseiro, seremos pessoas leves, não amarguradas, não iradas, não feridas e que tem que dar coice para todo lado. Seremos pessoas agradáveis, porque o temor de Deus que nos levou, segundo a sua sabedoria, que nos levou a obedecer, trouxe os benefícios da obediência. Um dos benefícios é você perdoar. Você se livra da amargura, do ressentimento, e às vezes você tem que perdoar uma vez. Eu aprendi a perdoar uma vez, porque cada vez que eu perdoava de novo, ficava implícito que não tinha valido a última vez. Não ajudava nada. Então, quando eu perdoo uma vez, mas inúmeras vezes eu preciso lembrar: Senhor, tal situação, eu confirmo, já perdoei. Talvez eu confirmo hoje, amanhã, 3 meses, 4 meses, até meu coração ficar limpo. Mas eu não perdoo 2 vezes, eu perdoo uma vez só e confirmo que está perdoado até purificar o meu coração. Quando nós tememos a Deus, quando Deus nos dá sabedoria, Ele nos levará a temê-lo. Quando nós o temermos, seremos obedientes, colheremos o benefício da obediência. Um dos benefícios é perdoar. Somos pessoas muito mais leves, muito mais agradáveis, não temos tristeza acumulada, ressentimento, mágoa, amargura, que nos fará pessoas desagradáveis, irritadas. Não pode nem encostar, nem falar bom dia, que a pessoa já responde mal-humorado, ou vive de cara feia, porque não tem leveza de existência, porque não teve graça de Deus para perdoar, e nem pediu graça de Deus, e nem teve aquela medida de sabedoria que vem de Deus, que nos leva a temê-lo, amá-lo e obedecê-lo em todos os mandamentos, inclusive esse mandamento aqui, de perdoar. Então, sabedoria como dom de Deus é um presente de sua graça, só vai nos ajudar, só vai nos transformar em pessoas leves, felizes, com orações mais respondidas, porque o pecado não está ali atrapalhando, também com liberdade do Espírito Santo para agir. Eu tive essa experiência de viajar bastante, sempre para pregar nessa igreja, naquela igreja, na outra igreja. E era o mesmo Silas pregando, só que tinha igreja que o fogo pegava, irmão, mas de um jeito que nem parecia eu, que eu não era aquele avivalista daquele jeito, mas o fogo pegava. Falei, mas não sou eu isso aqui. Mas tinha lugar também que estava muito difícil, não tinha um aleluia, um glória a Deus, tudo muito pesado. E aí eu descobri, fazendo perguntas bem sábias e discretas, que os lugares que estava pesado tinha pecado, tinha escândalo, com dinheiro, imoralidades, tinha escândalo. E os lugares que havia consagração do povo de Deus,
Às vezes eu virava outra pessoa, que nem parecia eu mesmo. Falei, Senhor, mas eu não sou tão avivado assim. Mas era um lugar permeado por santidade, por oração, por temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, de um povo obediente, de um povo que se santificava pela obediência e pelo temor do Senhor e pela sabedoria do Senhor, e assim o ambiente se transformava e as ministrações fluíam e era sempre muito fácil. Tem 2 exemplos na Bíblia de pessoas que receberam sabedoria, evidentemente que não são só 2, mas não vamos destacar só 2. Foi prometido que o Messias teria sabedoria. Isaías 11, verso 2, já falando do Messias, do tronco de Jessé, da raiz de Davi, do verso 1, do Messias que estava por vir. Isaías 11, verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, porque os dons do Senhor são dados e distribuídos pelo Espírito Santo, são dons da graça de Deus, são presentes da graça de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que na prática é o Espírito de sabedoria, que gera em nós temor a Deus, desejo de santidade e de obediência. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria e de entendimento, é o Espírito de conselho e de fortaleza, é o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mais do Espírito Santo, mais do temor de Deus, que é igual sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Então foi prometido ao Messias que ao receber o Espírito, a plenitude do Espírito, evidentemente que ele teve medida de sabedoria ao longo da vida, mas principalmente ali no batismo, ele recebe com aquela unção do Espírito, ele recebe o presente da graça de Deus numa dimensão maior, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. Mas quando o Senhor Jesus tinha 12 anos de idade, sem entrar nos detalhes do texto, Lucas 2,52 diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em sabedoria pelo Espírito Santo de Deus nele, que é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e de temor. Quanto mais Espírito Santo, mais sabedoria de Deus em nós, pois mais temor teremos, mais vontade de amar a Deus, mais vontade de obedecê-lo, e assim nós temos os benefícios da obediência, não temos a destruição da desobediência, nós temos mais liberdade de oração e fé, porque os dons, todos esses que eu mencionei no começo, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, Romanos 12, Êxodo 31, de Bezalel e outros dons não mencionados na Bíblia, eles são presentes da graça de Deus e eles são espirituais, eles vêm do Espírito Santo de Deus, presentes da graça de Deus, e nos transforma pela presença do Senhor em nós. E o Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, principalmente no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. A segunda pessoa que recebeu sabedoria foi Salomão. Ficou famoso por causa do livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares também, mas principalmente esses 2 primeiros livros. Ficou famoso na antiguidade. A rainha de Sabá foi com uma comitiva para ver se ele era sábio mesmo, levou aqueles enigmas da iniquidade, da antiguidade, e conforme ela apresentava a Salomão, desvendava tudo rapidamente. Ele tinha uma sabedoria tremenda.
E tudo aconteceu porque o pai dele havia falecido, ele havia se tornado rei no lugar do rei Davi, como o Senhor havia confirmado, escolhido, ele era o rei no lugar de Davi. E ele resolveu fazer uma visita no tabernáculo que estava em Gibeão, junto com a turma lá do seu governo, da administração pública lá do seu reinado, e ele foi gastar um tempo em oração, buscar Deus, e diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, o finalzinho do verso 7, 2 Crônicas 1, 7, o Senhor apareceu para ele durante a noite, possivelmente num sonho, ou numa aparição no quarto, e fez uma pergunta: peça o que você quer e que eu lhe dê. Peça o que você quiser. Aí Salomão fez uma introdução: Senhor, o Senhor abençoou meu pai Davi, o Senhor fez promessas a Davi, e por isso agora eu sou rei. Só que tem um detalhe, essa tarefa aqui é difícil. Reinar esse povo aqui vai ser difícil. Então eu tenho um pedido para o Senhor: me dê sabedoria, para eu saber como me portar diante do povo, e para eu conseguir governar esse povo. Dá-me sabedoria, porque eu tenho que continuar o reinado do meu pai, e em outras palavras, isso aqui dá medo, é amedrontador. Dá-me sabedoria. E ele ainda disse, isso é um detalhe importante, 2 Crônicas 1:10, dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Dá-me sabedoria e conhecimento agora. Quando eu li agora, eu falei: será que esse agora está lá no hebraico? Fui olhando ali pelo aplicativo, Bíblia nessa versão, todas tinham agora, menos duas. Falei: então vou olhar no hebraico. Olhei no hebraico e agora está lá. Ele pediu sabedoria e é agora. E é agora. E Deus respondeu para ele: você vai receber sabedoria e riqueza, porque você não pediu riqueza, você não pediu bens, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu longevidade. Era tudo que a gente ia pedir. Eu quero viver muito com dinheiro no bolso. A gente não ia pensar duas vezes. O que você quer? Eu quero dinheiro, eu quero saúde. Mas o Senhor falou: você não pediu longevidade. Em outras palavras, você não pediu saúde, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu riqueza. Por isso eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza. Não haverá na história alguém mais sábio do que você. E foi exatamente o que Deus deu para Salomão. Ele se tornou um homem muito sábio, e segundo o temor do Senhor, ele andou nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente, num dado momento de sua vida, ele deixou o temor do Senhor e se desviou muito. Isso é uma longa história, mas porque os dons de Deus, irmãos, nós não ficamos imunizados à desobediência. O Senhor pode mexer do Espírito Santo muito hoje. Eu posso orar ali por um paralítico, ele sair andando. Não quer dizer que amanhã eu tenho licença para pecar. Não quer dizer que amanhã eu tenho licença para ser imprudente. Não quer dizer que amanhã eu posso ver qualquer coisa na internet ou na televisão. Então tem gente que Deus usa, fica orgulhoso e acha que recebeu licença para ser desobediente. Infelizmente o rei Salomão, num dado momento, ele se perdeu. Mas esse é o segundo exemplo de pessoa que recebeu sabedoria numa medida muito diferenciada. Lembra o que é sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter conhecimento. Provérbios 9:10, sabedoria é temer a Deus, amá-lo e obedecê-lo. Estaremos sendo cada vez mais santificados, mais liberdade para o Espírito Santo, mais possibilidade de oração respondida, mais autoridade espiritual, mais liberdade para a unção de Deus. Não teremos o malefício da desobediência, teremos o benefício da obediência. São dois exemplos de pessoas que receberam sabedoria.
Eu não estou agora brincando e nem tentando manipulá-los, mas realmente a palavra do Senhor diz que a gente pode receber sabedoria agora. Amém? A gente pode receber agora. O meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz assim, Tiago 1,5, é logo no comecinho lá de Tiago: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quer sabedoria? Tem necessidade de sabedoria? Peça a Deus, Ele é generoso para dar a todos. Peça a Deus, e eu sou capaz de dizer que Ele vai dar agora, porque Tiago disse, se precisar, peça, e Ele vai dar sabedoria. Ele não vai ficar demorando para dar sabedoria. Sabedoria é uma coisa assim, era que como se o Senhor fosse um pedido irrecusável. Sabedoria era quase que assim, é irrecusável. Se alguém sinceramente pede para Deus sabedoria, ele está sinceramente pedindo para temer a Deus, amar a Deus e obedecer seus mandamentos. Você acha que Deus tem alguma coisa contra? Você acha que Deus vai ficar pensando? Ele quer dar na hora. Dá-me sabedoria, é a mesma coisa, eu quero temê-lo, eu quero amá-lo, eu quero obedecê-lo, eu quero ter da presença do Senhor em mim, de um presente da graça do Senhor em mim. Eu quero ter mais discernimento, mais entendimento, mais perseverança, mais ser determinado de aguentar, perseverar, aguentar, é ter mais de Deus. Pedir sabedoria é pedir temor a Deus, amor a Deus, obediência a Deus, que resultará em mais santidade, mais quebrantamento, mais liberdade espiritual. Deus não vai filosofar, Ele quer sabedoria. Eu vou esperar um ano, é agora, é agora mesmo, Ele quer dar. Então Tiago disse: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, é igual temer a Deus, amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida agora. Agora, o que o Tiago diz que não dá para pedir para Deus, é como se nós fôssemos inconstantes como a onda do mar, sobe, desce, vai para lá, volta para cá, sobe, desce, volta, vem, como a onda do mar, não. Deus quer dar sabedoria e nós queremos sabedoria, e agora vamos receber. Vamos ter uma medida maior de temor, de amor, de desejo, de obediência. Não pode pedir como onda do mar, não pode pedir como se fosse inconstante, que aí não tem oração que Deus responde. Tiago deixou claro, lembra que ele era meio-irmão de Jesus. Então ele andou, ele viu Jesus em Nazaré, depois ele viu Jesus na Judéia, depois ele viu Jesus morrer, ressuscitar, depois ele estava lá no cenáculo, foi cheio do Espírito Santo, depois ele se tornou líder da igreja em Jerusalém. E ele continua assim: peça referindo-se à sabedoria, Tiago 1,6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Verso 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Indeciso, inconstante, altos e baixos, vai e vem, que nem onda do mar, não recebe nada. Pedir sabedoria é um pedido irrecusável. O Senhor não vai filosofar. Ele quer sabedoria, é igual temer a Deus, amá-lo e obedecê-lo.
receber os benefícios da obediência, não ter a destruição da desobediência, ser cada vez mais santificado, mais orações respondidas, mais liberdade por poder e a unção de Deus, mais autoridade espiritual. Deus não vai filosofar. É agora mesmo. É agora mesmo. Então, só que tem que pedir sem inconstância, pede e já recebe pela fé. Significa que você terá mais temor de Deus, mais amor, mais obediência, mais sensibilidade, porque às vezes nós ofendemos o Senhor e a sua santidade, e se nós estamos longe de Deus, a gente nem liga. Mas quando nós estamos muito próximos de Deus, olha, cada coisinha que o Espírito Santo incomoda, que ofende o Senhor e a sua santidade, ofende a sua autoridade. Então, ter sabedoria é cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais amá-lo, cada vez mais servi-lo, obedecê-lo, cada vez mais renovado, cada vez mais curado, curado pela obediência, curado pela obediência. Por exemplo, uma oração que eu faço todo dia, porque pensa numa coisa difícil e amar os outros, né? Isso é uma coisa difícil, né? Então eu falo assim: Senhor, segundo a tua graça, pelo teu Espírito Santo, eu quero amá-lo sobre todas as coisas, com toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu ser. Você sabe que se você amar a Deus, por tabela você vai amar o próximo. Se você amar a Deus, você amará o próximo feito à sua imagem e semelhança. Se você amar a Deus, você obedecerá aos seus mandamentos. Você não matará o próximo, você não cobiçará e não roubará os bens do próximo, você não mentirá para o próximo, você não enganará o próximo. Então, uma oração que eu faço, penso que uma coisa difícil é amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós mesmos, e nós, que somos crentes, temos um mandamento bem específico: amar uns aos outros como Cristo nos amou. Os 3 mandamentos são dificílimos, dificílimos, mas eu sempre oro: Senhor, eu não estou nem discutindo que é difícil, Senhor, pela tua graça, ajudado pelo Espírito Santo, eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas, eu quero amar o próximo como a mim mesmo, e o meu irmão em Cristo eu quero amar como o Senhor nos amou. E aí fechou, aí eu vou cumprir toda a lei. Mas ninguém fica perfeito aqui no céu, aqui na terra, mas orando assim dá uma melhorada, meu irmão. É para dar uma melhorada. Então, quando nós orarmos por sabedoria, o Senhor dará sabedoria, e vai ser agora. Ele quer te dar temor numa intensidade maior, num desejo maior, agora. Ele quer te dar vontade de amá-lo e de servi-lo numa intensidade maior, agora. Ele quer dar a você vontade de obedecer os mandamentos, agora. Eu já fui aquele crente que para algumas coisas eu era cabeça dura, mas eu sempre fui cabeça dura, eu sempre fui muito teimoso, né? Uma longa história. Mas, gente, para eu aprender a perdoar os outros, mas como eu discuti com Deus, como eu tinha certeza que não era para perdoar, até que eu fui quebrantado, que não tinha desculpa nenhuma, era para eu obedecer. Mas é difícil, as coisas são difíceis. Mas quando nós pedirmos sabedoria igual temor, Deus quer dar temor agora, Deus quer dar desejo de obediência agora, Deus quer dar desejo de amá-lo sobre todas as coisas agora, Deus quer nos agraciar para a gente amar o próximo. Tem que ser muito agraciado para amar inimigo, que é o que Jesus está esperando que a gente faça. Abençoar quem nos amaldiçoa, tem que ser muito agraciado, mas é espiritual. Dom do Espírito é espiritual, é do sobrenatural do ser de Deus para nós, é espiritual, é um presente da graça de Deus. De repente vamos conseguir perdoar e tantas coisas que a gente não estava conseguindo, porque é espiritual, é sobrenatural, é do ser de Deus para nós.
é do ser para nós. Quando nós pedimos dons, nós estamos pedindo o sobrenatural do ser de Deus. Nós estamos pedindo um presente da graça de Deus para nós. É isso que nós estamos pedindo Deus. Quando o Espírito Santo de Deus repousasse sobre Jesus, ele teria o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e de temor. É espiritual, é do Espírito Santo para nós. Amém? E é agora, porque Deus quer que você o tema mais agora, que você o ame mais agora, que você obedeça mais agora, que você seja capacitado nas incapacidades, que você sabe que tem que fazer, mas está difícil, mas Ele pode capacitar agora. Deus pode fazer tudo isso, é agora. Amém? Então vamos orar juntos. Aleluia, glória. Vamos fazer o seguinte: você ora de 2 em 2, de 3 em 3, pedindo sabedoria a Deus. Amém? Fique em pé aí. Ore assim com essa expectativa. Você não pode orar como a onda do mar. O inconstante não recebe nada. Você não pode orar como a onda do mar. Deus quer dar sabedoria agora, e você vai orar recebendo agora com convicção. Não é duvidando, será que agora é amanhã? Não, é agora mesmo. Deus quer dar amor agora, obediência agora, temor agora, transformação agora, habilidade de pedir, de perdoar agora. Deus quer dar agora, é agora. Ele quer que você esteja mais próximo dele agora. Deus quer te usar agora. Deus quer te santificar agora. Deus quer quebrantar o teu coração agora. Deus quer levá-lo ao arrependimento de pecados, mas é agora. Deus quer te agraciar para sair do seu peito: eu perdoo tal pessoa. Vai sair com facilidade, e é agora. Deus quer te dar fé agora. Deus quer te dar ousadia, encorajamento, fé, coragem agora. Deus quer te batizar com o Espírito Santo agora. Deus quer repousar no seu coração, na sua mente, a presença dEle, a paz dEle. Deus está quebrando barreiras agora. Deus está quebrando barreiras agora. Barreiras de tristeza, barreira de tristeza, Deus está quebrando agora. Barreira de dúvida, Deus está quebrando agora. Barreira de inconstância, Deus está quebrando agora. Barreira de incredulidade, Deus não me ama. Não, Ele te ama. Ele está quebrando agora. Deus não ouve a minha oração, Ele ouve agora. Ele está ouvindo a sua oração agora. Porque você está pedindo sabedoria, Deus também abençoará você financeiramente. Porque você está pedindo temor, amor a Deus e obediência, Deus vai te abençoar financeiramente. Coloca Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, Senhor amado, aleluia. Aleluia, Senhor, recebe o louvor e o clamor do teu povo. Recebe o louvor e o clamor do teu povo. Dê alegria no coração do teu povo. Dê descanso, dê mansidão, dê liberdade espiritual, dê liberdade no espírito. Agora, Senhor amado, agora, Senhor, abençoa aqueles que estão acompanhando online nas mais diversas cidades do nosso país, ou aqui da nossa região. Abençoa os membros de nossa igreja, abençoa aqueles que não são de nossa igreja, estão acompanhando a live conosco, estão fazendo a campanha conosco. Oh Pai amado, abençoa, Senhor. Oh, alegra o coração deles, renova nesta noite, renova exatamente agora, Senhor amado. Tira o peso da tristeza, tira o peso da insegurança, tira o peso da incredulidade,
incredulidade. Tira o peso, Senhor, tira o peso do pecado que assedia e quer destruir. Tira o peso do pecado que assedia e quer destruir. Dê liberdade do Espírito para o louvor, para a adoração, para orar em línguas, para adorar o Senhor em línguas. Oh, libera o teu povo para adoração, libera o teu povo para a oração, libera o teu povo para o clamor, aleluia. Pai amado, nós já entendemos, dons espirituais, eles são espirituais, dons do Espírito são espirituais, é do ser do Senhor para nós, são presentes da graça do Senhor. Estamos recebendo os teus dons, estamos recebendo o fruto do Espírito, conforme o Espírito Santo repousa sobre o teu povo, conforme o Espírito Santo repousa sobre a tua igreja. Oh, ele repousa como a nuvem que acompanhava o povo durante o dia, ele repousa e acompanha como a coluna de fogo. É o Senhor no meio do teu povo, aleluia, é o Senhor no meio do teu povo. Nós não aceitamos, Senhor, que alguns dos nossos irmãos, talvez por não ter entendimento e maturidade, serão atacados de alguma forma. Nós não aceitamos. Nós falamos nas regiões celestiais, esse povo aqui é de Deus. Esse povo aqui tem os anjos do Senhor, esse povo aqui tem o Espírito Santo. Nós não aceitamos obra das trevas, insônia das trevas, angústia das trevas, ou depressão das trevas, enfermidade das trevas, incredulidade das trevas, falta de arrependimento das trevas. Mandamos embora em nome de Jesus. Lavados no sangue de Cristo, recebemos o operar do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são os dons da tua presença, são os dons espirituais de Deus, são os presentes da graça de Deus que estão repousando sobre o teu povo, estão tirando o peso das costas do teu povo, está tirando agora, Senhor, o desespero, a preocupação pelo nosso país, para ouvirmos a tua voz. Eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, operando eu, quem impedirá? Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está ouvindo as orações, estamos recebendo as bênçãos do Senhor agora, aleluia, recebendo agora. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus, amém.